Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre um haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Elbote. Depois partiram de Elbote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, no nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Sufa e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volvem para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe, e dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas,
e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passamos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom, e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Armon. Pelo que dizem os que falam em provérbios, vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom e consumiu o ar dos moabitas e aos senhores dos altos de Amon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele, a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomarão a sua terra em possessão.